E como é o relacionamento aqui, pergunta uma outra pessoa, com certos tipos de insetos, como a formiga, por exemplo, nos plantios. Nós temos que ver estas coisas na época atual, né? Nós não precisamos estar olhando para trás, porque no passado a situação era outra, bem diferente. Existem as formigas que são benéficas e que todos sabem, não, que elas fazem, arejam o solo, elas têm muitas funções específicas. Então existem as formigas benéficas e existem aquelas que degeneraram com o tempo e se tornaram extremamente destrutivas. E tão destrutivas que chegam até a não atender os apelos sutis que se possa fazer a elas, nos planos sutis, nos planos internos, às vezes até entregando a situação para os seus regedores. E não se sabe se isto chega aos regedores e se os regedores atendem ou se são elas que, por estarem completamente degeneradas em certos ramos, não atendem. Com estas que destroem sistematicamente o que se constrói na nossa tarefa de plantar, na nossa função de desenvolver os plantios, porque essa é uma das tarefas do homem, não? Do homem encarnado. Uma das tarefas é plantios, das tarefas básicas. E sempre que há uma tendência muito destrutiva, pede-se licença ao reino e se as envia para um outro plano, usando o processo mais harmonioso possível e o de menor dano possível. Mas isto se faz porque nós temos a consciência de que morte não existe, de que passar para um outro plano é apenas uma transição. Então, quando se manda uma formiga para um outro plano, se tem consciência destas coisas e se tem consciência também que se elas não conseguiram se harmonizar aqui, que no outro plano deve haver os seus guias, que as esperam, que as aguardam e que vão lhes dar uma outra oportunidade lá de aprendizagem ou de harmonização. Nós nos referimos ao plano astral, porque elas saem daqui e vão direto para o plano astral. E lá no plano astral deve haver um mecanismo para recebê-las e deve haver um mecanismo para reencaminhá-las. Aqui nós não damos combate às formigas que destroem. Aqui nós deixamos muitas matas preservadas, deixamos muitos lugares à disposição delas e não damos combate a elas, não. Não tomamos conhecimento da vida delas nessas áreas nas quais nós nem entramos. Quando vemos que, apesar de tudo isto, elas ainda recorrem aos plantios, que elas ainda recorrem àquilo que é a nossa necessidade, a necessidade geral de ter alimentos, então nós, com todo o respeito pela vida, né, enviamos para um outro plano de vida. Claro que existe aqui uma consciência diante disto. E as pessoas que trabalham nos plantios têm tudo isto na consciência. E também, desde que se chegou aqui, desde que nós chegamos, nós tínhamos como prática várias vezes por semana, durante a noite, irmos com grupos especializados em fazer isto, grupos de oração, grupos de cânticos, grupos de plantios. Íamos com esses grupos em várias áreas de Figueira.
E logo que chegamos, antes mesmo de se começar os plantios em grande escala, essa harmonização foi feita como serviço. Havia pessoas que à noite saíam em grupo para se harmonizar com esses reinos, para se harmonizar com esses regedores. E chegamos num bom ponto de harmonia. Esse trabalho foi feito nos primeiros 2 anos e, claro, que muita coisa deixou de acontecer. Tanto assim que quando nós chegamos aqui havia formigueiros que na superfície tinham dezenas de metros quadrados e esses formigueiros todos desapareceram. Aqui havia uma falta de arejamento subterrâneo no solo e tudo isso já desapareceu. Isto tudo está resolvido. De forma que o trabalho de harmonização com esses seres surtiu muitos efeitos que não se vê, né? Mas surtiu efeito. E tudo que se vê ainda de desequilíbrio com relação a essas mais destrutivas, isto é o mínimo que pode acontecer em uma Terra, em um planeta de superfície todo desarmonizado e cujo plano mental humano é completamente hostil à harmonização com todos esses bichos, com todos esses animais. Porque a situação do mental coletivo humano é de um desequilíbrio tal que você, no plano mental, não pode tratar disto de uma maneira normal, porque não há resposta do mental destes reinos ali. Mas, mesmo assim, o que foi feito, o que é feito e a consciência que nós temos, embora não elimine completamente a possibilidade de nós enviarmos para os outros planos aquelas que insistem e que não. Embora isto aconteça, o que deixou de acontecer e o que deixa de acontecer nós não conhecemos, não sabemos. Teríamos que nos responsabilizar pelo que fazemos e prosseguir. E dentro de um equilíbrio geral entre se alimentar seres humanos e seres animais com produtos da terra e prejudicarmos isto por causa de uma atividade destrutiva de seres que têm outras formas de se alimentar, isto no equilíbrio geral, isto está perfeitamente pacífico aqui. E acho que o setor dos plantios não tem dúvida quando lida com isto, quando toda esta consciência, quando todas essas intenções estão presentes. E isto é válido de uma outra forma para vários outros animais que ou são agressivos ou que são destrutivos. Isto é válido para os répteis, isso é válido para os mosquitos, né? Isto é válido para tudo. O importante é que a gente tenha a consciência do que tenciona fazer e que se responsabilize por aquilo que se faz. Existe aqui um setor de harmonia com os reinos e este setor deve equilibrar estas coisas, criando benefícios e criando uma situação favorável para outros exemplares do reino animal. Então, dentro do trabalho com os reinos, se pode encontrar um equilíbrio entre tudo isto. E no fim, na síntese, se ter uma vida em colaboração com estes seres.